2h47 e vamos falar agora sobre a atividade industrial. Nós estamos na linha com Marcelo Azevedo, que é economista da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvinte. Bom, Marcelo, a CNI divulgou hoje os indicadores industriais mostrando uma certa perda de ritmo na retomada da atividade industrial no país no mês de fevereiro. Foi isso, não é? Exatamente. A gente mostrou um final do ano promissor, mas esse dado de janeiro e agora o de fevereiro mostraram uma certa acomodação. Não que tenha revertido um crescimento ou uma queda muito brusca, mas o ritmo que a gente estava vendo no final do ano passado, ele deu uma reduzida. O faturamento até cresceu em termos reais, mas as horas trabalhadas caíram, houve a queda de 0,5%, utilização de capacidade instalada, queda de 0,1 ponto percentual é pequeno, aumento do emprego de 0,1%, são pequenas variações, na verdade, né, Marcelo? Exatamente, e com relação, por exemplo, a faturamento, ele até está revertendo uma queda dos últimos 12 meses, com esse pequeno crescimento de 0,5%, e quando a gente chama de acomodação é isso, são essas pequenas quedas depois de alguns crescimentos, tanto nas horas trabalhadas com a utilização da capacidade instalada. Teve o que a gente espera que seja só uma interrupção momentânea dessa retomada da atividade industrial. E com relação ao mercado de trabalho, emprego, massa salarial e rendimento médio, eles mantiveram aí um ritmo de crescimento bem lento, mas pelo menos manteve esse ritmo de crescimento nesse mês de fevereiro. Agora, é estranho esse processo de retomada da economia brasileira, que você tem alguns segmentos, às vezes do mesmo ramo de atividade, que mostram uma performance diferente, porque nos dados do IBGE referentes ao emprego, a indústria cortou vagas no último levantamento, no trimestre encerrado em fevereiro. Foi até um dado aí que decepcionou esse comportamento de mercado de trabalho, mas no levantamento da CNI, pelo menos para fevereiro, dados positivos, não só o aumento do emprego de 0,1%, massa salarial real, aumento de 1,2%, e o rendimento médio real do trabalhador de 1,8%, né? Exatamente, isso. E embora seja um ritmo pequeno, é uma boa notícia, né? Essa manutenção do emprego nessa recuperação lenta significa que essa confiança que os empresários vêm mostrando há algum tempo começou a se traduzir aí em aumento do emprego. Isso certamente pode dar mais ritmo à recuperação, ao investimento no futuro. E também é importante, o que você falou com relação ao dado de janeiro, que o nosso dado de janeiro de emprego tinha sido negativo e teve uma revisão agora nesse mês que trouxe também esse dado que tinha sido negativo em janeiro para um pequeno aumento também de 0,1%. Então, o resultado de fevereiro foi positivo não só por esse aumento pequeno de 0,1%, mas também com a revisão que trouxe do dado de janeiro. Agora, esse levantamento da CNI, ele tem uma variação aí por segmentos da indústria ou levantamento regional? Regional, a gente faz isso junto com as federações, e as federações são responsáveis por esses dados regionais e suas divulgações. É porque São Paulo está divulgando dados um pouco melhores, especificamente para o estado de São Paulo, né? A Fiesp, então é por isso que eu falava dessa disparidade que nós temos entre as várias regiões do país e ramos de atividade, né? Sim, com certeza. A gente, como as variações estão sendo muito, muito pequenas de uma forma geral, às vezes alguns estão se destacando bem mais do que algumas regiões ou setores. O que estava acontecendo no final do ano passado era que estava muito consistente, tanto regionalmente quanto setorialmente, esse crescimento todo. E essa acomodação que a gente está vendo nesse início do ano mostra que tiveram essas mudanças, né? Tem alguns setores que estavam com um resultado um pouquinho mais negativo, mais positivo, deram uma freada e a gente começa a ver umas disparidades um pouco maiores. Agora, você acha que o ritmo de recuperação está sendo, no final das contas, mais lento do que se previa? A gente esperava um ritmo pequeno. O que aconteceu um ritmo lento mesmo de recuperação, dado tanto a intensidade quanto a própria natureza da crise, debilitou demais as condições financeiras das empresas e dos consumidores. O que aconteceu é que o último trimestre do ano passado foi até um pouco mais positivo do que previsto, e isso talvez tenha trazido maior esperança de uma recuperação um pouco mais forte nesse início de ano. A gente acredita que esse mês de fevereiro e janeiro sejam um episódio que talvez não se repitam ao longo do ano e que a gente mostre algum crescimento pequeno, mas consistente aí ao longo do ano e que vai acabar dando um resultado positivo. O que a gente já vê nesse mês é que
qualquer comparação que a gente faça com o mesmo mês do ano passado, pelo menos, todas as variações são positivas. E fevereiro ainda é o período mais fraco de atividade, o começo de ano é mais fraco para a economia em geral, né, Marcelo? Exatamente. E aí, como março já é um mês bastante mais significativo, e a depender desse resultado, acho que a gente vai ter uma boa sinalização de como vai ser o restante do ano. Conversamos com Marcelo Azevedo, que é economista da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde, ouvinte. E até por causa desses últimos indicadores, o mercado financeiro reduziu de novo a projeção de crescimento da economia brasileira. O relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, apontou uma queda da projeção média do mercado de expansão do PIB neste ano de 2,89% para 2,84%, mantendo a previsão de crescimento de 3% no ano que vem. Claro que isso é muito melhor do que a recessão que nós tivemos lá atrás, do que o crescimento de apenas 1% do ano passado, mas como nós estamos conversando até agora com o Marcelo, há um gradualismo além do que era previsto nesse processo de retomada. Em relação à inflação, o mercado derrubou de novo a projeção do IPCA deste ano, agora para 3,54%, está perto do piso da meta, que é 3%, e do ano que vem houve um corte para 4,08%, abaixo do centro da meta, que no ano que vem vai ser mais baixo, em 4,25%. E o mercado já incorporou a sinalização do próprio Banco Central do que no mês de maio a taxa básica de juros deve cair para ter mais um corte para 6,25% ao ano.